O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, que estava doente, as irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegra-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar
onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar, indo para o lugar onde estava Jesus. Quando ouviu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o puseste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada como uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta e Maria, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse? Se que creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta ouviram o que Jesus fizera e creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui, você em casa, hoje nessa homilia, claro, vou falar um pouquinho do Evangelho, mas vou desenvolver o conteúdo que está nesse livro, que eu escrevi em 2020, chamado Curar e Restaurar o Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade, que fala justamente sobre os princípios bíblicos de masculinidade e apresenta modelos de masculinidade ao longo da Bíblia. Falei bastante sobre São José, mas eu falava ali com o padre Donald que eu não falei como ele fala, né? Com toda a propriedade que ele fala, mas vou desenvolver um pouquinho o conteúdo desse livro hoje. Mas veja bem, quem aqui já tinha ouvido o Evangelho falando sobre Lázaro? Levanta a mão. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Sim ou não? Responde, criatura. Ah, sim, não, eu sei que está com fome, está na hora do almoço, mas responde com coragem. Gente, eu descobri qual é o menor versículo da Bíblia da pior maneira possível. Sabe aquelas coincidências ruins que acontecem? Eu estava conduzindo uma peregrinação que acabou lá no Oriente Médio. E aí de lá eu tinha que fazer o casamento de um afilhado muito querido que morava nos Estados Unidos. E aí era uma época que infelizmente você sabe que os traficantes eles são danados, né? Alguns traficantes colombianos começaram a se vestir de padre, usar isso aqui, ó, clésima, para entrar nos Estados Unidos com droga. E eu vim lá do Oriente Médio, estava uma viagem longa, eu tirei a roupa, fiquei só com uma camisa normal, né, viajando, esse que aperta um pouco o pescoço. Cheguei na entrada da imigração dos Estados Unidos, o oficial, uma tampinha, batia no meu umbigo assim. Olhou para mim e falou assim: Você tem certeza que o senhor é padre? Eu falei: Sim, tenho. Daí ele perguntou para mim: Mas então por que você está vindo do Oriente Médio? Você não disse que é brasileiro? Sim, eu sou. Mas por que você está usando o passaporte italiano? A gente tem cidadania, minha família. Não, eu sou brasileiro, mas é que minha família veio da Itália. Não tem nada a ver.
Se você é padre, você vai me responder agora. Qual é o menor versículo da Bíblia? E eu não sabia, gente. E eu correndo o risco de ser deportado, né? Claro que eu não, aqui de cima aqui eu não demonstrava, mas a perna já estava assim, né? Os cambitos já estavam tremendo, né? Jesus, eu pensei, eu fiz teologia. Só que daí eu percebi que ele era evangélico. Porque católico não decora versículo. Católico vai no sentido da escritura, né? Pelo menos eu espero que você faça isso, viu? Cara de pau. E aí ele falou assim, mas você é brasileiro mesmo? Você não parece brasileiro. Você é muito alto, seu olho não é preto. Eu falei, mas quem te disse? Não, todo brasileiro parece o Neymar. Era naquela época que o Neymar foi para o Barcelona, né? Eu falei, não, meu senhor, tem japonês no Brasil. Mas tudo que eu falava piorava. Aí teve que vir um outro oficial lá, para me levar para uma salinha, aquela pressão toda, né? Eu vou contar para o padre Donald isso, para ele saber o que os conterrâneos dele fizeram com o pobre do sacerdote aqui. Né? Não, mas de fato, eu estava no Oriente Médio com passaporte italiano, entrando lá com o nome brasileiro, não sabia qual que era o versículo, e na cabeça dele eu não parecia brasileiro. Aí no final ele falou, com certeza você é um traficante colombiano. Eu falei, não sou, meu senhor. Aí me levaram para uma outra salinha, e chegando lá, ele olhou para mim com aquela arrogância e falou assim, o menor versículo da Bíblia é João 11:35. Jesus wept, Jesus chorou. Nunca mais esqueci. Esse é o versículo do Evangelho de hoje. Aí depois veio o outro oficial lá, aí o oficial perguntou se eu era padre, eu mostrei algumas fotos na internet, deu celebrando missa com roupa, ele olhou para mim e falou, não, ele é evangélico, e o cara deixou eu entrar, devia ser um bom católico. Deixou eu entrar. Então esse é o Evangelho que mostra que Jesus chorou. E é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, é um versículo, 35. E por que Jesus chorou? Fala, criatura, você acabou de ouvir o Evangelho? Eu vou pedir para mudar o horário dessa missa. Você está com fome aí, não está lembrando? Por que Jesus chorou? Porque o seu amigo Lázaro morreu. Mas veja bem, isso mostra para nós como funciona o coração de Deus. Deus não é indiferente à sua dor. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Deus não é indiferente ao que você está passando. Só que é tão interessante quando você vai fazer a análise desse choro de Jesus, porque, veja bem, o Evangelho foi escrito em grego, e no grego antigo existia duas palavras para descrever o choro. A primeira era klaió, e a segunda era dacrió. Klaió era aquele choro de revolta, de reclamação, barulhento. Quando o Evangelho diz no original que as irmãs de Jesus, de Lázaro, perdão, estavam chorando, ou que os outros lá estavam chorando, ele usou esse verbo, né? Que é o dacrió. Desculpa, que é o klaió. Só que quando disse que Jesus estava chorando, usou o verbo dacrió. Dacrés em grego é lágrima, né? Mas dacrió quer dizer um choro moderado, um choro discreto, um choro interno. Mas é um choro intenso, mas não é aquela lamentação. Muitos de nós não percebemos, às vezes, Deus se importando com os nossos sofrimentos. Mas Ele não faz alarde, tá? Ele não faz alarde quando você sofre, mas Ele sofre a sua dor. E mais, Ele chorou porque o corpo de Lázaro tinha morrido. Sim ou não? Mas mais Ele chora quando a nossa alma morre por causa do pecado mortal. Mais o Senhor chora quando nós aceitamos a morte do pecado mortal e vivemos em pecado mortal. Por quê? Porque a nossa alma começa a morrer. E Deus, dizia Santa Margarida Maria Alacoque, que o cristão que ama Deus precisa sentir a dor de Deus pelas almas que se perdem. O que mais Nossa Senhora em Fátima disse? Rezem pela conversão dos pecadores, jejuem pela conversão dos pecadores. O padre Donald contou a história dele hoje. A história dele é muito parecida com a minha. Ele tem umas coisas que ele ganha e eu tenho outras coisas que eu ganho. A gente ficou brincando, quem foi mais maluco, né? Mas eu também comecei a usar droga com 11 anos de idade. Eu também usei cocaína, usei pasta base de crack, usei tiner, benzina, éter, cloroforme, haxixe, eu fumei. Ele foi da Yakuza e eu entrei 2 vezes em coma, então está empatado, né? Ele não teve coma, a gente brincou. Entrei em coma por causa de droga, fui expulso de escola por causa de droga, fui expulso do time que eu jogava, a gente tinha sido campeão lá do Sul, campeão do brasileiro infanto juvenil de handebol, fui expulso por causa de droga, fui expulso de escola por causa de droga, ouvia rock satânico,
Na minha casa eu plantava uma alface diferente, que a minha mãe descobriu depois que era maconha, né? Também fui perdido, muito louco, muito drogado, quase fui pai novinho, com 15 anos. Uma vida maluca. Mas eu me tornei padre, eu encontrei a minha vocação porque alguém rezou pela conversão dos pecadores. E sobretudo a minha mãe, como a mãe do padre Donald. A minha mãe já era católica, né? A nossa família tem essa tradição italiana católica bem forte. Eu chegava em casa de madrugada, ela estava rezando por mim com o rosário na mão. E Deus fez a obra. Claro que o diabo sempre tenta destruir, sobretudo pessoas como eu e o padre Donald. Você reze por nós. Porque ele tem ódio de pessoas que Deus faz um sinal de que é possível mudar o mundo, que é possível se converter, é possível vencer a droga, é possível ser santo, é possível recomeçar num mundo cheio de sujeira. Reze por nós, mas porque alguém rezou pelos pecadores. Por isso que eu e ele nos convertemos e somos sacerdotes. Então, Deus sente a dor daqueles que se perdem, Ele sente a dor. Deus não se alegra com a morte do pecador, diz o Salmo. Ele quer que todos se convirtam e conheçam a verdade. Então, a gente precisa lutar para configurar o nosso coração com o coração de Jesus. Só que Jesus vê a morte espiritual, né, acontecendo em mim, em você, a morte do vício, a morte do pecado, a morte da mentira, e Ele também nos chama, como chamou Lázaro. E veja bem, o choro de Jesus foi um choro bem contido, não é? Criou aquele chorinho. Mas quando Ele chamou Lázaro para fora do túmulo, veja bem, a palavra, o verbo do grego era ekraugasen, que significava dar um grito, dar um brado: Lázaro! Agora quem estava dormindo acordou. Vem para fora! Quando Jesus chora, Ele chora tímido. Mas quando Ele vai chamar a pessoa para fora do túmulo, Ele dá um grito, um brado: vem para fora. Eu te levanto hoje, eu te ressuscito, eu te dou vida nova. É isso que Jesus está dizendo para você aqui hoje, para muita gente em casa. Você que tem andado na morte do pecado, da depressão, consagre-se a São José, entregue-se a Jesus, Ele pode te levantar. Não há problema que você não possa superar com Deus. E eu vou dizer para ti, às vezes a gente esquece de um detalhe. Deus leva muito sério a nossa oração. Repita isso depois de mim. Deus leva muito sério. Isso foi horrível, de novo. Deus leva muito sério a minha oração. Você está aqui hoje para pedir a Deus pela intercessão de São José. Eu vou ser sincero, ontem eu me senti provocado pela pregação do Padre Mário, do Padre Donald. E à noite, vocês dois são culpados disso. Eu estava indo, o casal amigo casou, e eu fui jantar com eles, e no caminho eu fiz um pedido pela intercessão de São José. Eu falei assim, já que o Padre Mário falou que ele mandou até o dinheiro lá, como é que é? Dinheiro quebrado, né? Ajuda para construir o santuário. Eu falei, vou fazer um pedido, vamos ver, né? Claro, eu também tenho um relacionamento com São José, estou aprendendo ainda a crescer na minha intimidade com ele, mas também tem. Gente, eu vou dizer para ti, eu fui jantar, era umas 7 horas, fui a Taubaté, eu voltei de lá, era 9h15, e eu voltei de lá já com a minha bênção que eu tinha pedido na mão, por intercessão de São José. Eu vou dizer para ti, o homem não brinca, Deus não brinca com você, São José não brinca com você. Talvez você está aqui hoje falando, ai padre, eu estou ouvindo falar tanto de homem, mas eu tenho que conversar com Santo Antônio, São José, que o meu não está nem perto, padre, está feio o negócio, padre. Só vem enrosco para a minha vida, padre. A hora que eu vejo aquele é legal, desculpe, está casado infeliz. Não, aquele é bonitinho, a hora que eu descubro, ele é muito sensível, né? Aí dá problema também, né? Se o cara é muito sensível. E cuidado, viu, mulher? Às vezes a mulher busca não um homem, busca uma amiga, né? Quer que o cara seja tão legal, simpático, converse sobre tudo com ela, entenda, faça bobs no cabelo dela. Cuidado que esse cara depois vai sair com o seu melhor amigo. O homem é diferente de você, né? Aí você precisa de um marido de uma amiga. Aí você divide as funções. Porque você exige que seu marido age igual a uma amiga, vai dar problema depois. Eu não quero entrar em detalhe nessas coisas. Mas que tem criança aqui, mas você me entendeu, sim ou não? Então pede por intercessão de São José o que você precisa. São José, eu quero um homem de Deus. Existe ainda, tá? Existe por aí, a gente vê. Pede, como diziam os mineiros, né? O não você já tem. Pede um tempo novo. Às vezes não é nada que precisa mudar. Você tem dinheiro, você tem uma casa, você tem uma família, mas talvez você está precisando de um tempo novo. Pede por intercessão de São José, Senhor,
eu quero um kairós na minha vida. Eu quero um tempo novo. Talvez, como eu disse, a gente não sabe pedir, mas você está precisando disso, de um tempo novo. Sabe? Então peça por intercessão de São José, que ele quer te atender. São José quer, pela sua intercessão, realizar esses milagres. É o santo também dos impossíveis. Sabe? Então é preciso se abrir, gente, e crer. Jesus hoje está gritando. Qual que é o seu nome? Fala o seu nome aí. Foi péssimo também. Fala o seu nome. Jesus está dizendo para você: vem para fora. Ele está te chamando e dizendo: peça que eu vou te tirar desse túmulo, desse sepulcro. Sabe, nada é impossível para Deus. Talvez hoje é isso que você precisa. Você está atirando na direção errada. Até hoje você está construindo a sua vida, mas não percebeu que talvez você está atirando na direção errada. A definição de pecado do grego, hamartia, quer dizer errar o alvo, né? Quem peca erra o alvo. Então talvez peça hoje a São José: São José, eu não sei nem o que pedir, mas por favor, conserta a minha vida. Você sabe que às vezes eu rezo assim, quando você comete um erro, às vezes você erra, nós padres também somos gente. Erra com uma pessoa, erra fazendo uma coisa que não devia. Eu só peço: Jesus ou São José, conserta o que eu estraguei, por favor, que eu não sei nem o que pedir. Mas Ele sabe como fazer. Você tem pai. Agora, entrando na masculinidade bíblica, veja bem, nós vivemos a crise da masculinidade, gente, isso é fato. Eu falava aqui na missa de sexta, de quinta, que nesse livro eu coloquei, por exemplo, a foto do boneco Ken, né, que é o esposo da Barbie, o namorado da Barbie, sei lá, enroscado com a Barbie. Eu coloquei nesse livro a foto dele em 1965. Ken era másculo, igual esses padres que estão tudo aqui, ó. Igual esses homens aí, macho, forte, olha só. Abdômen definido, igual um bujão. Escapou, desculpa. Né? O Ken era másculo. O Ken de 2020, quando eu escrevi esse livro, ele é mais feminino que a Barbie. Há uma crise da masculinidade. Eles estão querendo destruir a masculinidade. E eu falei na quinta e repito: mulher, se você está machucada com machismo, com alguma coisa, combata o machismo, não o masculino. Combata o excesso, o pecado, não o homem. Mas eu coloquei aqui a pesquisa nesse livro, falei na quinta e repito, de uma autora americana que escreveu o livro The War Against the Boys, a guerra contra os homens. Que desde a revolução sexual, nos Estados Unidos e em muitos lugares, os meninos estão sendo punidos por agir e reagir como homem. Estão sendo punidos por terem a testosterona, por terem o jeito de reagir, por gostarem de mulher, né? A mulher, com todo respeito, a mulher fica se insinuando, depois fala: ele me olhou. Mas minha filha, ele é um homem, né? Se ele não te olhar, tem algum problema, né? Se você tem um amigo que você paquera e que você quase, sabe, fica assim, despida, e o cara, não dá, né? Tem algum problema. Então os meninos estão sendo punidos por, claro, não estou falando de agressividade, não estou falando de abuso, não estou falando de violência, não é isso. Mas a masculinidade, ela tem a sua definição própria, biológica, sociológica, filosófica e teológica, né? Bíblica, segundo o que Deus criou. E veja bem, olha o que São Clemente de Alexandria dizia, doutor da igreja. Ele comentando ali a dimensão de Adão, o primeiro homem, ele diz que o homem foi feito, não foi feito já consumado na virtude, mas adaptado à recepção da virtude. Ou seja, ele não está pronto. Ele é chamado a um caminho de transformação interior. A masculinidade não é um dado biológico, ela é uma sese, ela é uma construção. Nós homens somos homens quebrados. Por isso precisamos da sua ajuda. Mulher, também mãe, irmã, fiel, você irmão, para nos tornarmos homens como São José. O homem, ele não foi feito pronto, ele está nesse processo. Só que veja só, existem alguns princípios de masculinidade. E a Bíblia mostra já 2 desvios. Primeiro, a masculinidade passiva, que é fuga da responsabilidade. Vou falar sobre isso. É um desvio da masculinidade bíblica. E o segundo, a masculinidade agressiva, de dominação, de violência, né? Você sabe qual que é a origem da masculinidade na Bíblia? Você sabe o que é? Qual é a origem da masculinidade da vida e por que Deus criou o homem? Nossa, gente, está difícil hoje, hein? Nem tentar você está tentando. Pode falar qualquer coisa aí para jogar no Corinthians. Participa. Repita comigo. Deus criou o homem. Péssimo. Deus criou o homem para, com a sua paternidade, ele espelhar
a paternidade de Deus. Sim, Deus criou o homem para espelhar a sua própria paternidade. E o que o padre Donald dizia ontem é muito forte: o demônio odeia o princípio de autoridade paterna. Por isso que é uma guerra ideológica contra aquilo que se chama de patriarcado, né? Por quê? Porque uma casa que tem um pai firme, vou dizer para você, se o cara pensa em atacar uma menina, estuprá-la, que seja, e se ele sabe que o pai dela é um protetor, é um homem de verdade, ele vai pensar 5 vezes. Mas quando se destrói a autoridade paterna, em primeiro lugar, cria-se mulheres, sobretudo, inseguras, sem a presença de um pai que dê aquela afirmação, né? Aquela afirmação que se chama autoestima de base, dos primeiros aos 4 anos, é a construção psicológica e afetiva disso na mulher. E cria-se meninos também que não conhecem limites. Eu dizia quinto e retomo: o pai é a instância do limite, do não, do aqui vai, daqui não vai. Quantas vezes nas nossas casas, eu tive essa experiência, minha mãe dizia: eu vou contar para o seu pai, não é? Porque a mãe está todo dia ali, a mãe é a instância do cuidado, do carinho, ela briga, mas depois ela beija, né? E tem que ser assim mesmo, a mãe é o coração, como dizia o padre ontem. Mas o pai é a instância do limite. Não, agora, meu filho, você não vai fazer isso. Só que quando se destrói a paternidade, por isso toma cuidado, viu, com quem se não sair fazendo filho aí, não assumindo. Porque um filho que cresce sem a sua paternidade, homem, ele vai ser uma pessoa que já nasce faltando-lhe algo essencial. E quando a gente fala de masculinidade bíblica, eu dediquei um capítulo nesse livro, Curar e Restaurar ao Masculino, para isso. O que Deus falou? O que a Bíblia diz sobre a missão do primeiro homem? Quem foi o primeiro homem? Pode falar com coragem, é Adão mesmo. E onde ele foi criado? Num jardim, gente, no Éden. Sim ou não? E quando Deus o criou, a Bíblia diz qual é a missão dele. Gênesis 2,15. Quem aqui toca a Bíblia? Levanta a Bíblia para eu ver. Que vergonha. Diga para quem está do seu lado: que vergonha. É católico, não precisa andar com a Bíblia, né, cara de pau? Tem que conhecer. O ano passado eu li a Bíblia inteira. Ah, tem uma pessoa ali. Essa Bíblia é de bolso, mas está aí. Gostei. Mas essa aí é só o Novo Testamento, pelo que eu vi. O que eu quero está em Gênesis. Aí, parabéns, tem um gurizão aqui com a Bíblia. Ah, sim, salva de palmas a quem trouxe a Bíblia. Parabéns, gostei de ver. Essa é a sua arma, não? Essa é a sua arma, parabéns. Olha só, Gênesis 2,15. Você que pegou a Bíblia, abra aí para nós lermos juntos. Gênesis 2,15. Aqui é a definição mais precisa da Bíblia sobre o que é ser homem. Presta atenção. Sem entender isso aqui, você não vai conseguir ser um bom homem cristão. Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem que havia criado e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Repita comigo: para o cultivar e o guardar. Esses são os 2 primeiros princípios de masculinidade bíblica, e essas são as principais, é a principal missão do homem nesse mundo. Olha, cultivar, do hebraico avad, que significava trabalhar, servir, cuidar, e guardar, do hebraico chamar, que significava proteger, vigiar, defender. Deus colocou o homem no jardim para quê, gente? Para cultivar. O que cultivar quer dizer? Servir, quer dizer cuidar. Para cultivar, o homem foi feito para cultivar, para cuidar. Cultivar o quê? Cultivar quer dizer fazer dar fruto, né? Produzir, plantar e colher. O homem foi feito para cultivar em si mesmo as virtudes, a pureza do coração. O homem foi feito para cultivar a espiritualidade em si e na sua família. E esse cultivar está ligado a um segundo princípio de masculinidade bíblica, que Deus criou o homem para responsabilidade. Gente, quem pecou no pecado original? Quem foi a pessoa humana ali causadora do pecado? Eva. Mas com quem Deus foi falar depois da queda original? Gênesis 3,9. Adão, onde estás? Por que você fez isso? Quando Adão disse: eu estou nu, Senhor, eu fui me esconder. Como é que você sabe que você está nu? Você não comeu o fruto que eu disse para você não comer, Adão? Veja bem, o pecado foi de Eva, mas a responsabilidade foi de Adão.
Por quê? Porque Deus criou o homem para cultivar a espiritualidade da família, para ser o guardião espiritual da casa. E se a sua família se perde, homem, Deus vai pedir conta para você. Deus vai pedir conta para você, como pediu contas para Adão e não para Eva. Você está entendendo? Os homens que estão aqui, vocês estão entendendo? Muito fraca essa resposta. Deus colocou você para cultivar a pureza do coração, cultivar a esposa, os filhos, cultivar as vidas, os mais frágeis, cuidar daqueles que são frágeis na sua casa, cultivar a fé, liderar espiritualmente. E esse princípio está ligado à responsabilidade. Um menino só se torna um homem quando ele aprende a ter responsabilidade na vida. Responsabilidade. Esses dias atrás eu encontrei um guri, um rapaz, que a namorada dele chegou em mim e falou assim: ai padre, eu queria tanto casar, né, mas ele não está indeciso. Eu olhei já para ele assim, cinquentão, com aquele tênis All Star. Qual que eu falei para ele? Tudo bem, tio? Qual que eu falei de propósito, né? Já foi me subindo um sangue, né? Eu sou muito calmo, mas na hora que eu fico brabo, sabe? Aí eu falei: por que você não casa, filho? Ai padre, eu sou meio inseguro. Quanto tempo você namora? 12 anos. Seguro com o quê, criatura? Já fui perdendo a paciência. Eu não sei se eu vou ser um bom marido. Meu amigo, deixa de ser uma franga, eu falei para ele. Você é uma franga. Não tem coragem de assumir uma mulher, não tem coragem de ter filho, não tem coragem de trabalhar, fica na sombra do pai com 50 anos, vestido igual adolescente, acha que é bonito. Você conhece algum tiozão assim? Ficando careca e puxa o tupetinho assim. 50 anos, All Star, uma camisetinha apertada. Eu falei: vontade de... Qual é que eu falei para ele? Fecha os olhos que eu vou te dar uma benção. Mas é com a mão fechada. Que São José não me segurar, o que eu não vou fazer? Se for minha filha, se eu fosse casado, dava um couro num cara desse. Com aquela toalha, assim, o ferro no meio da toalha para não marcar o corpo. Sabe? Desculpa, eu não devia ficar ensinando essas coisas do passado para o povo aqui, não, padre, foi mal. Mas era assim que funcionava na época da vida louca. O ferro no meio de 2 toalhas amarradas e tão nas costas do cara, não tem nem marca. Aí foi da parte de você: parte do que, oficial? Não tem nada ali, né? Porque não se responsabiliza, não cultiva. Mas no bem bom o cara quer. Você mora onde? A gente vai morar junto. Vai morar junto? Você não casou, infeliz? Não, sabe como é que é? Não sei como é que é, não. As pessoas vão confessar com a gente e falam assim: sabe como é que é, né, padre? A gente mente. Toda vez eu falo: a gente não. Se responsabiliza. Eu mento. Por que raio de confissão mal feita é essa? É que o diabo me tenta. Então traz ele para confessar aqui. Eu pequei, padre. Eu escolhi o mal. Tem que ser homem. A gente às vezes é fraco para cometer pecado, mas tem que ser homem para lidar com a consequência, mulher para lidar com a consequência e consertar. Sabe? Não se responsabiliza, não trabalha. Vive nas custas do pai, não construiu nada na vida e se acha o máximo. Você é um banana. Não quero ofender a banana. Desculpa, banana. Você é uma franga. Uma franga. Não tem coragem. Meu amigo, por que os nossos pais construíram coisas que a gente não consegue construir, ficamos usufruindo deles e ainda os tratamos mal? Queria entender o que aconteceu com a nossa geração. O que aconteceu com os homens? Não se responsabiliza, não cultiva, não tem responsabilidade, fica assistindo, fica no TikTok o dia inteiro, não estuda, cada vez mais raso, dominado pela carne, ouvindo música rasa, não lê, não aprende nada. E quando vai numa pregação que você traz algo mais profundo, é muito complicado. Complicado não, você quer não quero ofender o animal que eu pensei também agora. Mas é aquele animal, como dizia o padre Léo, a anta, né? É preciso cultivar, e mais do que cultivar, é preciso guardar. Aqui entra a parte sacrificial da masculinidade. O homem é chamado a guardar dando a vida, tá? Porque quando a gente lê lá em Efésios capítulo 5, São Clemente de Roma tem um discurso chamado Homilia 20 sobre Efésios, fantástico, que ele explica o que significa quando fala lá que as mulheres têm que ser submissas aos homens, e que os homens, perdão, deixa um pouco de água aqui para mim, por gentileza, que os homens precisam amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sim, São Clemente vai explicando que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, significa
viver com a esposa e com a família um amor cruciforme. O que é um amor cruciforme? Que tem a forma da cruz, que tem, pode deixar ali, que tem o apelo da cruz, que tem a configuração da cruz, ou seja, é um amor de sacrifício. Eu me nego para cuidar da minha família, eu trabalho para cuidar da minha família. Gente, uma coisa pior que existe no mundo, meu pai me dizia isso, desde criança, é um homem preguiçoso. Homem preguiçoso tem que apanhar daquele jeito que eu te falei, tá? Desculpa a sinceridade, claro, eu não estou fazendo apologia à violência. Você está entendendo, né, a hipérbole que eu estou usando. Porque meu pai me dizia quando eu era criança, isso é verdade. Eu cresci com muitas mulheres, minhas irmãs, minha mãe, graças a Deus. Mas eu tinha um pai, um caminhoneirão, italianão, assim, daqueles caminhoneirão mesmo, né? E ele falava, olha, homem preguiçoso é pior que dor de dente, pior que infecção no ouvido. É horrível, por quê? Porque outro princípio bíblico de masculinidade é o trabalho. Deus chama o homem ao trabalho, a transformar o mundo pelo seu trabalho. E o catecismo nos ensina, eu vou trazer até aqui a citação, que é fantástico isso. O catecismo nos ensina, vou achar aqui só um minuto, que no número 387, o trabalho não é uma punição, mas ela é a forma de o homem e a mulher trabalharem, colaborarem com Deus no aperfeiçoamento da criação. O homem precisa trabalhar. O São José, gente, ele se relacionava com Deus no seu trabalho. Ele se relacionava com Deus trabalhando no silêncio da marcenaria dele. Nós homens precisamos trabalhar, proteger também, provendo. Às vezes o homem fala assim, eu não vou trabalhar porque, olha, eu não consigo ganhar um emprego no qual eu comece ganhando 20 mil, é muito injusto. Isso é mole, meu irmão. Homem de verdade vai trabalhar com o que tiver, e no processo Deus vai abrir outras portas. Agora você já quer começar sendo o CEO da empresa, né? Eu não aceito tal coisa. Trabalha por quê? Porque no trabalho vai acontecendo networking, você vai conhecendo pessoas, e aquelas portas vão se abrindo. Mas tem uma gurizada hoje, me perdoe, que é cozido na preguiça. Cozido na preguiça. Esses tempos atrás eu falei aqui sobre a pesquisa que saiu, que o Brasil era o segundo país no mundo no qual existiam mais jovens nem. Sabe o que é o jovem nem? Pesquisa do IBGE. Nem estuda, nem trabalha. Isso é fato. Tem uma pesquisa que saiu há 3, 4 anos atrás. Eu não vou trabalhar porque ganha pouco, mas também eu não vou estudar porque fica o dia inteiro no videogame, e a mãe pobre, às vezes diarista, trabalhando para sustentar o peludo lá em casa. A preguiça é um pecado, uma maldade ativa. Tem gente que acha que o pecado é só fazer algo. Não fazer o bem, a omissão, é tão pecado quanto. Então o homem é chamado ao trabalho, e o homem é chamado a sofrer sacrifício pela esposa, proteger-se sacrificando, guardando, amando até a cruz. E próximo princípio bíblico de masculinidade, que o meu tempo está acabando, todo homem é chamado à paternidade. Todo. Alguns não vão ser pais biologicamente, como eu, como sacerdotes, mas todo homem é chamado a gerar vida, a impactar, a cultivar fé, virtudes no coração dos outros, sabe? O homem é chamado à paternidade. A paternidade bíblica gera vida, confirma os fracos, corrige sem esmagar, né? Consola também sem afrouxar a verdade. Porque a masculinidade, ela não é excesso de agressividade, biblicamente falando, e nem excesso de grandeza. Ela é um equilíbrio entre mansidão e firmeza. O homem não é chamado a ser um troglodita para dizer que é homem. Isso não é homem, isso é um animal. Mas também não é chamado a ser manso demais. É equilíbrio entre mansidão e firmeza. É aí que está a masculinidade bíblica. Então o homem é chamado à masculinidade. E o último princípio de masculinidade bíblica, acho que ainda tenho tempo de dizer, o homem é chamado ao domínio de si. Aquilo que os gregos chamavam de encrateia, autodomínio. O homem, biblicamente falando, é chamado a autodomínio. Não a dominar a esposa, mas a se dominar. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, mulheres. Saibam de nós homens, o homem é altamente instintivo. Nós somos visuais. As coisas nos tentam muito facilmente. As mulheres vestidas de forma imodesta nos tentam muito. Nós temos uma inclinação instintiva fortíssima. Parece um Neandertal, tem horas. Então, a gente precisa lutar para construir a virtude do autodomínio. E às vezes, quando o homem se envolve, ele não tem afeto, é o instinto desordenado, sabe? Então, olha só,
O Provérbios 16:32 diz que é melhor um homem paciente do que um homem guerreiro. É maior quem domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade inteira. Provérbios 16:32, o que adianta conquistar uma cidade inteira se você não domina a si mesmo? Sabe? E é interessante que o homem cristão não é o que faz tudo o que deseja, que sai pegando todas, não, mas é o que submete os seus desejos desordenados à sua razão, como dizia Santo Tomás de Aquino, que é iluminada por Deus, né? O conhecimento da verdade. São Tertuliano dizia que o fracasso espiritual de muitos homens nasce da impaciência, da impulsividade, da incapacidade de esperar, de sofrer pelo bem. Nós temos uma tendência a desordenamento dos prazeres, sabe? Nós homens. Então nós precisamos lutar, o homem precisa jejuar. E outra coisa que eu vejo às vezes falando, ai padre, está na quaresma, mas eu estou fazendo jejum de maus sentimentos. Não, amigo, jejum é ficar sem comer, deixa de ser mole. Isso aí pode ser uma abstinência, pode ser um propósito pessoal. Ah, eu faço jejum de Giló. Visitar os presos, né? Eu faço jejum de não ver. Jejum, me perdoe, você pode fazer abstinências, mortificações. Jejum é você tirar a comida. Eu vou dizer para ti, eu faço 2 vezes por semana. E o padre Donald viu eu almoçando, eu sempre tenho bastante apetite. Meu corpo grita. Eu sou aquela pessoa que sou capaz de almoçar depois de ter almoçado. Eu não sou uma pessoa assim, não tem fome, perdi a fome. Meu amigo, você perdeu, eu achei, né? Bato com as duas, bato forte. Mas eu faço assim, tem dia que meu olho está assim, eu tal. O pessoal fala, o que você está pensando, né? Está lembrando alguma coisa do passado? Não, eu estou pensando num hambúrguer, dizendo, vem. Uma picanha falando, Zandona, vem, né? Mas eu faço jejum. Meu corpo está pedindo, eu estou falando, não. E olha que não é fácil. Eu vou dizer para ti, todos nós temos as nossas lutas. Os padre Donald disse das deles. Eu faço mesmo. Porque tem que fazer jejum. O corpo tem que sentir, tem que educar. Você tem que mostrar para o seu corpo que quem manda nele é a sua razão e a sua alma. Que você não é um cavalo. Você domina isso. Se você tiver fé, se você lutar, né? Então o jejum é importante, a oração do rosário é importante. Olha, homem, não fica se poupando não, tá? Reza mesmo, reza para valer. Se entrega na busca do autocontrole, na busca do autodomínio, a virtude da temperança. Não é tudo que você tem desejo de fazer que você vai fazer. Diga não a você mesmo. O jejum, a oração, a autorrenúncia. Eu quero aquele celular. Diga para você mesmo, não, agora você não pode comprar. Quanto homem estourado no cartão porque fica comprando coisa que não pode. Você é um moleque, me perdoe a sinceridade. Não falei que a chapa ia ferver para o teu lado, irmão? Tem homem que está encolhendo na cadeira aí, né? Fica gastando mais que deve, os seus filhos passando necessidade por causa da sua imprudência. Diga não vou comprar esse celular agora. Não vou comprar esse carro agora. Você é homem ou é um saco de batata? Não quero ofender a batata também. Enfim, é um pouco disso. Deu para entender o que é a masculinidade bíblica, sim ou não? E o padre fala com muito respeito, tá? Eu não estou aqui para machucar, nem para... Mas eu estou aqui exortando. Padre é pai espiritual. Nós não estamos falando da paternidade de São José. Eu estou assumindo a minha aqui como sacerdote. E estou falando para mim também, porque eu preciso viver tudo isso. Amém? Vamos ficar em pé? Põe a mão no teu coração um momento. Põe a mão no teu coração. Isso. Respira fundo agora, filho. Filha. O que Deus está pedindo para você, homem? Deus te ama, filho. Não se sinta sobrecarregado com as palavras, com a pregação. Deus ama você, amado. Talvez você não teve um pai que te ajudou. Mas, filho, Deus é o teu pai. E é um pai bom. Baixa um pouquinho o teclado para mim no retorno, pouca coisa. Você tem um pai que é um pai bom. Põe a mão assim no teu coração. Deus está dizendo para muitas mulheres e muitos homens hoje, dizendo, eu sou teu pai. Eu te dei São José como modelo, mas eu sou também o teu pai. Eu não me envergonho de você. Eu quero te ajudar a vencer suas lutas. Eu quero curar seu coração. Às vezes Deus permite sofrimentos, às vezes é a marreta, né, da provação, mas Ele está com você. Escuta essa canção, deixa Deus falar contigo.
Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou tudo o que eu preparei para ti. Bem sei que as lutas são grandes e o cansaço pesa sobre ti, mas não temas, eu tenho um melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que eu tenho pra você é maior do que se pode imaginar. As lutas de hoje serão esquecidas, ouça isso. As lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que eu tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Sela, Senhor, por intercessão de São José, tudo que o Senhor fez no nosso coração. Dá-nos a tua força para superarmos a nós mesmos, para fazermos a sua vontade, para sermos os homens, as mulheres que o seu coração sonhou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.